Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 2 de junho de 2021, o evangelho que nós vamos meditar hoje se encontra em Marcos, capítulo 12, versículos 18 ao 27, que diz assim: Naquele tempo vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é apresentado mais uma vez a Jesus um caso, uma trama. Querem pegar Jesus novamente em alguma palavra, e agora os saduceus. Os saduceus eram aqueles que não acreditavam na ressurreição. Mas interessante, e eles tentavam argumentar fundamentados na Sagrada Escritura. Veja, isso aqui é muito interessante. Porque eles vão citar Moisés. Mestre, Moisés deu-nos essa prescrição. Eles vão citar Moisés, ou seja, eles vão citar a Sagrada Escritura. Meu povo, se a gente for abrir um parêntese aqui hoje, diante desse evangelho, isso aqui é muito interessante porque quantas vezes hoje, não é somente no tempo de Jesus, hoje isso ainda acontece. Quantas e quantas pessoas querem fundamentar os seus vãos raciocínios, os seus argumentos falsos na Sagrada Escritura. A gente precisa ter muito cuidado. O próprio diabo, quando foi tentar Jesus, usou a Escritura. É preciso ter muito cuidado, meu povo. É preciso ter muito cuidado. Tem aquela expressão: nem tudo que reluz é ouro. É um ditado popular, mas que tem uma verdade por trás disso. Porque não é porque quando você escuta alguém pregar a palavra de Deus, é preciso ter cuidado. Porque ali a pessoa pode estar pregando a mentira, está fundamentando na palavra de Deus. Mas cuidado, o diabo fez isso. Os saduceus fizeram isso. Né? Os saduceus fizeram isso. Esses dias eu escutei uma pessoa que se diz católica, mas que estava dizendo: eu vou assistir a pregação de fulano de tal, de uma seita aí, né? De uma denominação cristã. E eu fiquei pensando, meu Deus. E a pessoa ainda diz assim: não, mas o importante é ouvir a palavra de Deus. Mas tenha cuidado. Os saduceus estavam usando a palavra de Deus. E, no entanto, o que é que Jesus diz? Veja, Jesus diz assim: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus desmascara o erro dos saduceus. Olha só,
Olha só. Jesus responde para eles: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Duas coisas: não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Mas eles usaram, ou seja, eles usaram a Sagrada Escritura, mas Jesus está dizendo: vocês não conhecem a Escritura. Vocês estão interpretando errado. E aí Jesus, diante daquele caso, daquele fato que eles apresentaram para Jesus, né, da mulher que se casou com 7 irmãos, e como eles não acreditavam na ressurreição, então eles levam o problema para Jesus, né? Eles dizem: na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela, mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Aí Jesus vai dar a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura. Jesus vai dizer o seguinte: quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. O próprio Evangelho deixa muito claro a respeito do casamento. O casamento é até que a morte separe. Se um dos cônjuges morre, acabou o casamento. A outra pessoa até está livre para, se quiser, se casar novamente. Porque o casamento é até que a morte separe. No céu não haverá casamento. O casamento é para este mundo, até que a morte separe. E era isso que os saduceus não entendiam, né? Não entendiam. Então, Jesus, ele com toda a sabedoria, dá a sua resposta. E mais ainda, como eles não acreditavam na ressurreição, Jesus depois, usando também Moisés, aquele episódio da sarça ardente, Jesus vai dizer o seguinte: quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Veja, Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eles já tinham morrido, mas veja, Jesus está dizendo: ele não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. E significa o quê? Que existe vida após a morte. Que existe sim ressurreição. E Jesus fundamenta a ressurreição já lá do Antigo Testamento, com o livro do Antigo Testamento. Jesus dá a verdadeira interpretação da Sagrada Escritura. Que Jesus nos dê sabedoria e que nós possamos ser instruídos na palavra de Deus, para termos a sabedoria da palavra de Deus, para compreendermos o plano de Deus, a vontade de Deus e vivermos a partir de Deus, daquilo que Ele verdadeiramente nos ensinou, que está na Sagrada Escritura. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.